Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje estamos com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Calda-Schubert e também o nosso querido José Maria. E o tema de hoje, vamos iniciar falando sobre mediunidade. Como o Espiritismo vê a mediunidade? É um dom especial, Sueli? O Espiritismo veio esclarecer acerca da mediunidade. Não é a mediunidade uma invenção do Espiritismo. Sempre existiu o intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós olharmos a história dos povos, as civilizações antigas, nós sempre vamos encontrar, desde o homem primitivo, o homem das cavernas e logo em sequência, aquelas experiências que vieram logo a seguir, nós vamos encontrar a presença dos espíritos, sempre assinalando que estão ao nosso lado, que estão interagindo conosco. Portanto, nós podemos aí citar desde os pajés, nas tribos indígenas, as tribos primitivas, os xamãs, o xamanismo, que existe, é quase tão antigo quanto a humanidade, e também, logo depois, através dos tempos, as formas de adoração do ser humano em relação a Deus, sempre sacralizando determinadas situações, determinados locais e passando a adorar a Deus, a adorar as entidades de uma forma que denota a presença dos seres invisíveis. Portanto, a doutrina espírita veio trazer de volta essa noção, esse conceito. Entretanto, nós sabemos que no Oriente, muitas das grandes religiões aceitam o intercâmbio com os espíritos. Portanto, não é uma novidade. Sabe, Delmar, o que muitas pessoas às vezes confundem é que se é um dom especial, porque há muita idolatria com respeito aos médiuns. Então as pessoas acham que é um privilégio. Entretanto, todos são médiuns. Agora, aqueles que têm tarefa é que têm alguma coisa a mais, talvez, do que os demais. E quando a mediunidade ela aflora, muitos pensam que ela pode afetar o campo mental. Então, alguns perguntam assim: a prática da mediunidade pode afetar o mental das pessoas, deixar as pessoas desequilibradas, deixar as pessoas com problemas mentais? Pelo contrário, Zé Maria e eu, que somos médiuns, podemos atestar isto, porque quanto mais nós exercitamos a mediunidade, mais nós sentimos que o nosso discernimento, a nossa possibilidade de encarar os fatos, de fazer análise, de senso crítico, de inteligência, de memória, foi cada vez mais se ampliando, se aprofundando, porque a mediunidade, ela nos possibilita uma abertura do campo mental propriamente, e isso, ao invés de causar prejuízo, enriquece. Uma das coisas que eu acho que provocou em mim com mais facilidade a questão da mediunidade é que, pelo fato de conhecer os eventos mediúnicos, eu me possibilitei conhecer-me melhor. Então isso, pelo contrário, me trouxe muito mais lucidez do que antes de eu ter a compreensão e o entendimento da mediunidade. Então vocês estão dizendo que algo que é fundamental é buscar o conhecimento, uma vez que se manifeste a mediunidade, é importante o estudo, é importante o conhecimento para dar esse alicerce. E aí o mental, ele é muito beneficiado com isso, não é mesmo? Havia um conceito antigo que a prática da mediunidade poderia levar a criatura à loucura. Mas isso já, de muito tempo para cá, as pessoas já têm uma noção completamente diferente. Ao invés de levar à loucura, pelo contrário, pode até curar, se a pessoa tiver algum tipo de distúrbio, alguma coisa ligeira, né? Claro. Sim. Nesse caso, ela pode até melhorar, no sentido de que a prática mediúnica vai ampliar o seu raciocínio e, às vezes, até alguma coisa que a pessoa trazia, era portadora de uma certa confusão mental, uma certa preocupação que exacerbava o limite normal, pode ser curada através da prática mediúnica. Aquilo tudo pode passar a partir do momento em que a pessoa está exercendo a mediunidade. Então é justamente, em muitos casos, o oposto da crença antiga. Exatamente. Algumas religiões, ou alguns profitentes de algumas religiões, ainda cultivam essa crença, entendeu?
Entretanto, qualquer pessoa que entra dentro da doutrina espírita, que recebe os esclarecimentos da doutrina espírita, conforme a doutrina explica esse tipo de fenômeno, é evidentemente que ela vai estar muito melhor alicerçada. E agora, um outro ponto que é as curas de Jesus. As curas de Jesus eram de origem mediúnica? Bem, nós temos que entender que Jesus é o espírito mais perfeito, mais evoluído que já veio à Terra. Sim. E, portanto, ele tinha o poder pessoal. Quando a pessoa consegue uma evolução espiritual muito avançada, ela passa a ter condições de um magnetismo muito mais evoluído, muito mais treinado, adaptado. Então, nesse caso, Jesus, com seu próprio potencial, tinha condições de devolver, por exemplo, a visão a um cego, de curar os leprosos, hoje chamados rancenianos. E, nesse caso, ele dava de si mesmo, né, do seu próprio magnetismo. Um exemplo clássico, que é muito citado, é o da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Sim. Que essa mulher, ela ao se aproximar de Jesus, que estava rodeado por uma multidão, ela queria conversar com o mestre, pedir ajuda. Quando ela notou que ela não conseguiria chegar perto, porque a multidão estava impedindo isso, ela imaginou que se ela tocasse apenas na ponta do manto do mestre, ela ficaria curada. E isso realmente aconteceu. Ela imediatamente sentiu o poder curador do Cristo, por causa da sua aura, da sua irradiação, por ser muito pura. Nesse caso, Jesus percebeu e ele vai perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude, ou seja, saiu uma energia curadora. Então, ele tinha ele próprio esse poder. E hoje, os médiuns na atualidade, quem são? Como procedem? Diga aí, Zé Mário. São pessoas comuns, igual a todos nós, com a diferença, talvez, essa de colocar a mediunidade a serviço. Porque todo aquele, de acordo com a doutrina espírita, né, todo aquele que sente em maior ou menor grau, né, a percepção dos espíritos, é por este fato médium. Então todos nós somos médios. Entretanto, é necessário fazer uma distinção entre aquela mediunidade espontânea, intuitiva, premonitória, qualquer coisa que nós sejamos portadores para o conjunto das atividades do dia a dia, e aquela mediunidade de tarefa, aonde você já se impõe uma regra, uma disciplina, um trabalho, enfim, uma ação junto aos espíritos, uma ação mais efetiva, tá certo? Os médios somos então todos nós. E pessoas comuns, né? Pessoas que no dia a dia estão trabalhando, têm a sua profissão, têm a sua família. Não é como antigamente aquela noção do profeta, não é? Que eram médiuns, profetas, oráculos, e que tinham assim toda uma espécie de veneração das pessoas e ficavam às vezes circunscritos a um tipo de vida muito fechada, não é? Monástica. Monástica, não interagiam com as outras pessoas. Hoje em dia não, o médium é uma pessoa que está no dia a dia conversando, participando, trabalhando, contribuindo. O importante é essa contribuição, que é uma coisa diferente. Como o Zé Maria acaba de dizer, aquele que tem essa mediunidade de tarefa, ou seja, aquele que vai realmente exercer a mediunidade a benefício do próximo, este já vai ser encaminhado, porque aí já tem o seu guia espiritual, o seu mentor, que vai orientá-lo. E a partir daí, a base de tudo é o estudo da doutrina espírita. O médium precisa estudar e precisa conhecer bem os próprios mecanismos da mediunidade. E como o Espiritismo vê, a prática mediúnica paga, quando consultas muitas vezes são feitas e em troca de um retorno financeiro. Como o Espiritismo vê? É bom ressaltarmos que em doutrina espírita e nessa prática do dia a dia nas casas espíritas, tudo está apoiado e assentado nos ensinamentos de Jesus. Sim. A nossa fundamentação básica, essencial, primordial é o Evangelho do Cristo. E Jesus mesmo ensinou: dai gratuitamente o que de graça recebestes. Portanto, se a pessoa tem a faculdade mediúnica, sem que ela seja esse dom especial, mas uma faculdade normal, como os
chamado às vezes de sexto sentido, Sim. não é? Como os nossos outros sentidos. Nesse caso, é muito importante nós entendermos que se recebemos isso como uma oportunidade de trabalho, nós não temos o direito de cobrar, porque nós estamos ali exercendo uma faculdade como a de olhar, como a de atender as pessoas, como a de conversar, como a de estudar, e por que vamos cobrar, não é? Então nós seguimos aquilo que preceitua o Evangelho do Mestre. É um trabalho que deve ser exercido gratuitamente. E se você percebe que você é médium, evidentemente que você tem a obrigatoriedade de entender que há alguém utilizando-se de você como instrumento para comunicar-se com uma outra criatura. Tirou esse alguém que te comunica, você destitui-se dessa capacidade, dessa possibilidade. Então, ser médium pressupõe estar no meio, não é? De duas comunicações, entre de duas personalidades, outro, né? Entre um mundo e outro. Entendeu? Se não for, você vai entender que é próprio, que é tudo seu. Os dons, diferentemente de Jesus, que Jesus, como a Sueli fez a colocação inteira, ele, de acordo com o entendimento nosso dentro da doutrina espírita, ele fez as leis da terra. Portanto, ele sabe como ninguém manipular tudo aquilo que ele próprio criou, que ele próprio estabeleceu. Criou não, me perdoe. Que ele próprio estabeleceu. Estabeleceu, então, exatamente. Porque Jesus é considerado na doutrina espírita o governador espiritual do nosso planeta. E nesse caso, ele presidiu, vamos dizer assim, a formação da Terra e todos os eventos que aconteceram. Porque ele é realmente o que preside, né? Aliás, dentro desse assunto, aqueles que gostam de ler, A Caminho da Luz. Pois é. Né? Que A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Um livro que vai mostrar toda essa trajetória. Extraordinário, Não é? Extraordinário, uma leitura extraordinária. Muito bom. Então, nós temos aí, na questão mediúnica, agora uma pergunta assim, como se dá a comunicação mediúnica? Essa coisa aí, essa questão é essencial, porque às vezes as pessoas não têm uma noção, imaginam que o espírito que vai se comunicar entra dentro do corpo da pessoa, e se fala assim, é uma incorporação, que é um termo inadequado, porque dá exatamente essa ideia do espírito, por aqueles momentos da comunicação, estar dentro do corpo da pessoa. Se nós formos olhar, por exemplo, o filme Ghost, naquela passagem daquela médium, o espírito realmente parecia que tomava o corpo da criatura. No entanto, a comunicação mediúnica, ela é um processo telepático, é mente a mente do espírito comunicante com a mente do médium, porque nossa mente, ela é uma estação receptora e transmissora. Nós tanto emitimos pensamentos, quanto captamos pensamentos. É que nós não temos noção disso. Na nossa civilização ocidental, nós não privilegiamos a disciplina mental, o conhecimento da mente, todas as potencialidades que o ser humano tem, e portanto nós não temos uma noção precisa de como realizar isso. Mas é um processo natural, é um processo telepático, e o espírito emite o seu pensamento, a mensagem que ele quer transmitir. O médium, por sua vez, já está em estado de transe, ele está num estado alterado de consciência, sem ser patológico, evidentemente, é um estado rígido, saudável. Quando termina o transe, ele está bem, normalmente. Então, nesse caso, ele vai captar o pensamento do espírito e transmitir, seja pela psicofonia, que é a mensagem verbal, seja pela psicografia, por exemplo, que é aquela pela escrita. Então é isso, né? Se nós pudéssemos criar uma imagem para observar como se dá a comunicação, nós poderíamos talvez falar o seguinte: ocorre de perispírito a perispírito, né? Mente a mente, envolta no perispírito, tá certo? Se deixássemos cair num lago plácido e sereno uma pedra, ela vai fazer várias circunferências. Essas várias circunferências é o espírito expandido, o perispírito do médium em expansão, porque ele está num estado de concentração, de introspecção, tá certo? E uma outra pedra ao lado seria o perispírito do espírito, que naturalmente já está expandido. À medida em que essas duas circunferências fossem se encontrando naquele plano,
haveria a identificação da comunicação. Algumas pessoas vão sentir a comunicação